Mundo. Galera lá do fundão, todo mundo. Beleza. Obrigado, torcida organizada hoje. Depois eu tenho que pagar R$ 50 para cada um. Vai ser caro. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu tô muito emocionado. É um evento grande pra caramba. Vocês não fazem ideia quanto tá bonito ver vocês todos aqui. Bastante gente a fim de aprender um pouco mais sobre a AWS, a fim de entender um pouquinho mais o que são os databases de propósito especializados da AWS. Para esse papo, eu vou ter aqui minha parceira Andy e o meu parceiro Will, do C6. A gente vai conversar aí juntos. Vai ser um bate-bola, né? Eu vi algumas outras sessões que era bem... começa falando, aí depois passa e encerra. A gente não, vai ser um negócio meio transacional. A Andy vai entrar, depois o Will entra, enfim. Vai ser legal. Queria começar fazendo uns combinados com vocês. Primeiro combinado que eu queria fazer. Assim que acabar a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar aqui esperando. Então, se você quiser conversar comigo, com a Andy ou com o Will, eles vão ser muito bem recebidos. Segundo combinado, assim que eu acabar, eu queria bater uma fotinha. Eu vou copiar a ideia do Sapata aqui, que foi o cara que estava falando. Aí sobe os três, a gente bate uma foto, aí pode levantar o braço. Beleza, show de bola. Fica à vontade. E por fim, não menos importante, preencher a pesquisinha no final. Se você achou que foi legal, não achou que foi legal, enfim, fica bem à vontade para preencher. O que a gente vai falar hoje? Legal. Então, primeira coisa, a gente vai entender o que são aplicações modernas. Se vocês viram o keynote da Holly, você viu que existe um foco muito grande quando a gente fala de modernização. Só que se a gente modernizar só a camada de aplicação e não modernizar a base de dados, será que fica legal? Será que é o máximo de benefício que eu podia tirar da cloud? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre aplicações modernas. Logo em seguida a gente vai conversar sobre Purpose Built Databases. Então afinal, como que Purpose Built Databases se conecta com aplicações modernas? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada. Então a gente trouxe o Will do C6, ele vai trazer alguns cases, explicar como que eles fizeram a adoção de alguns serviços dentro da AWS, para vocês verem a realidade realmente de alguém que foi lá, implantou e fez a jornada. E por fim, a gente vai passar um exemplo de jornada de modernização. Então ia ser muito fácil para mim vir aqui, falar um bando de serviço, falar que é legal, falar que é rápido, falar que é custo-benefício, que é fantástico, que é topzera, e não explicar como seria uma jornada, né? Como que a gente consegue realmente materializar isso. Legal? Show! Então, falando sobre aplicações modernas, quem aqui lembra dessas três camadinhas legais aqui, ó? Apresentação, aplicação e banco de dados. Eu não falei para vocês, mas acho que aqui a gente tem, sem entregar a idade, a gente tem o quê? Uns 50 anos de experiência junto. Então a gente já bateu muito cabeça com essa arquitetura em 3 camadas. Sempre era culpa do banco. Quem aqui é DBA? Quem aqui trabalha como DBA? Com dados, dados em geral. Beleza, show de bola. Público misto, show de bola. Então, qual que é o problema típico que a gente tem? O problema típico que a gente tem é banco de dados normais, né, desde o início dos tempos modernos. Bancos de dados tem uma característica de eu sempre precisar aumentar a caixa. Eu sempre precisar fazer um scale up. Então, o que significa? Eu preciso passar por um funil, e esse funil, na maioria das vezes, é a minha camada de I/O, de input output, meu storage. Eu preciso passar um funil nesses dados. E aí, quando o meu funil não está dando mais a vazão que eu preciso, o que eu vou lá e faço? Um upgrade do storage, um upgrade da fabric, um upgrade na máquina, coloco mais HBAs para a gente ter um throughput maior. E isso, na maioria das vezes, a gente está falando de uma escalabilidade vertical, nunca horizontal. Se a gente vê esse desenho bonito, se a gente só focar na camada de aplicação, que é essa camada bonitinha que está ali, aqui a gente tem representado Serverless, a Lambda, Event Driven Architectures, que é o Event Bridge, e o Fargate. Então a gente tem os 3 sabores que sempre que você ouvir falar de modernização de aplicação, com certeza alguém vai falar de containers, com certeza alguém vai falar de serverless, e com certeza a galera vai falar de Event Driven. Mas quão bom é eu modernizar a camada de aplicação e não modernizar a parte de baixo? Então tem o containers, tem o Lambda, tem tudo bonitinho, Event Driven e tal, só que todos os meus microserviços estão falando com o mesmo banco. Qual que é o problema dessa topologia? Eu não consigo escalar
de forma independente e falhar de forma independente. O que isso significa? Se o meu banco de dados falhar por algum motivo, cai tudo, né? Então, isso não traz para mim desacoplamento. Então, da mesma forma que eu preciso escolher qual que é a minha camada de compute para a aplicação, é normal quando a gente olha numa arquitetura e fala, poxa, esse caso de uso é legal a gente adotar uma lambda. Esse caso de uso é legal a gente adotar um container. Esse caso de uso, cara, vamos usar o Event Driven. E às vezes a gente tem as três coisas dentro da mesma topologia, dentro da mesma arquitetura. Então esse pedacinho com lambda, esse pedacinho com containers. Legal? Se a gente não modernizar a camada de banco de dados, o banco cai, está todo mundo infeliz. Então a gente modernizou a parte de cima, esqueceu a parte de baixo. Nossa missão aqui hoje é lembrar vocês de modernizar a parte de baixo. Então, o que a gente gostaria é que vocês, terminando esse talk, vocês se sentissem mais confiantes, com mais conhecimento, para tocar nesse assunto de modernização de base de dados. Quando a gente fala de aplicações modernas, quem aqui já ouviu falar do Well Architected Framework? Boa, bastante gente. Agora são 6 pilares, hein? Não esqueça da sustentabilidade. Antigamente eram 5, agora são 6. Quando a gente olha aplicações modernas, e aí, a gente que conhece o Architected, a gente bate o olho e fala, poxa, parece que aplicações modernas são o Architected. Né? Então a gente está olhando aqui performance, a gente está olhando resiliência, a gente está olhando segurança, a gente está olhando eficiência operacional, a gente está olhando custos, a gente está olhando sustentabilidade. Então, quando a gente olha os 6 pilares do Architected, o que dispara na nossa mente? Poxa, realmente, aplicações modernas, elas estão alinhadas com os pilares do Architected Framework. Show de bola. Então, tá bom. Então, a gente conversou um pouquinho sobre aplicações modernas. Agora, o que a gente vai conversar? Vamos supor o seguinte, quem aqui tem uma caixa de ferramentas em casa? Eu tenho, pô, todo mundo tem, né, gente? Caixa de ferramentas, vai. Agora, abaixa a mão, quem só tem um martelo nessa caixa? Só um martelo? Caramba, meu amigo. Beleza, então, o que a gente diz no fim do dia? É normal, numa caixa de ferramentas, a gente ter várias opções. E quando a gente fala de aplicações modernas, será que o mesmo modelo relacional encaixa em tudo? Será que é realmente a única forma de eu resolver os problemas que eu tenho? Então, qual que é o convite que a gente quer fazer? Começa pensando nos objetivos e depois pensa na tecnologia. Um dos maiores erros, na minha opinião, que a gente comete é começar a pensar na tecnologia que a gente quer adotar e depois pensar, poxa, o problema é esse aqui, tá bom. Aí a gente tenta encaixar um triângulo num quadrado. E, na maioria das vezes, isso não funciona. Então, aqui estão dispostas algumas características de aplicações. A gente já falou sobre escalabilidade, a gente falou sobre falta de flexibilidade. Então, senhor Dev, você não sabe escrever SQL? Poxa, que pena. Você vai ter que escrever SQL, e quando você escrever um SQL ruim, o DBA vai vir e vai bater em você. O que isso significa no fim do dia? Significa que, se eu não tenho só uma ferramenta na minha caixa de ferramentas, por que a gente vive falando isso aqui? Por que quando a gente bate papo nas comunidades, bate papo, enfim, com as pessoas que adotam, DBAs, enfim, a gente pensa, poxa, mas essa funcionalidade eu consigo resolver no insira seu banco de dados favorito aqui. Qual que é a proposta que a gente quer fazer? Do mesmo jeito que você não tem só o martelo, a nossa proposta é mostrar para vocês a caixa de ferramentas que vocês têm na AWS, que é essa aqui. Então aqui a gente tem o martelo, que a gente tem uma chave de fenda, uma chave Phillips, um alicate. Você consegue, por exemplo, instalar uma prateleira com um martelo? Consegue. Vai ficar bonito? Não. Muito provavelmente a prateleira vai cair, você vai colocar um livro e ela vai despencar. Por quê? Porque você tentou usar a ferramenta errada para o problema errado. Legal? Agora, depois a gente vai conversar separadamente cada um desses bancos. O nosso propósito aqui é trazer para vocês informações, então tentar tirar um pouquinho da dúvida que vocês têm. Poxa, quando que eu uso uma chave de fenda? Quando que eu uso uma chave Phillips? Quando que eu uso um alicate? Então a ideia é que a gente traga características dessas bases para vocês falarem, poxa, entendi. Então, num caso de uso padrão, eu consigo encaixar essa tecnologia. Independente de fabricante, independente de cores, independente de nada. A ideia é que a gente realmente não olhe
com uma lente enviesada. E agora eu vou convidar a Andy, que vai falar da nossa primeira ferramenta, que são os databases relacionais. Joia, obrigada, Léo. Oi, pessoal, todo mundo me ouve bem? Levanta a mão se vocês me ouvem bem, obrigada. Bom, pessoal, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem entre escolher os nossos flavors da caixa de ferramenta é saber qual o padrão que a gente requer, né? E a gente precisa entender se a gente requer de fato um padrão relacional. Levanta a mão para mim, quem tem base de dados relacionais suportando suas aplicações aqui? Ah, legal, a maioria. E quem tem RDS suportando suas aplicações? Legal, pessoal. Fica ótimo. Bom, eu acho que um dos primeiros critérios para a gente pensar numa base de dados relacional é a gente identificar os requisitos dessa base, principalmente da minha aplicação. Eu preciso de multi-version concurrency control, ou seja, eu preciso de isolamento da transação e eu preciso controlar a concorrência entre elas, né? Se essa resposta é sim, possivelmente você precisa de uma base de dados relacional. Você precisa de commit, rollback da transação. A gente tem mais alguns fatores, né, além disso, mas ela também é uma das bases que vai suportar isso. Você precisa de foreign keys, você precisa de joins entre as tabelas, você requer um padrão SQL de acesso, mandatoriamente para a sua aplicação, tem que ser um padrão de acesso. Você precisa acessar esse dado, esse atributo da coluna, por qualquer um dos campos, qualquer uma das colunas do seu ambiente. Se essas respostas são sim, possivelmente a base de dados melhor é a base relacional, que, enfim, a gente conhece ela há muito mais tempo do que as novas bases NoSQL. Quando a gente fala dentro da nossa caixinha de ferramenta de banco de dados como serviço gerenciado, o RDS ele vem para suportar toda essa demanda de bancos de dados relacionais. Dentro do portfólio de serviços de RDS, a gente tem as duas bases comerciais amplamente usadas no mercado como serviço gerenciado, SQL Server e Oracle, e também as bases de dados open source, Postgres, MariaDB, MySQL e o Aurora. O Aurora já vou falar isso com um pouquinho de detalhes, né? Mas qual a grande facilidade do RDS? É você ter todo esse portfólio de serviços, principalmente como serviço gerenciado, ou seja, todo o processo de instalação do seu ambiente, backup, facilidade para implementar disaster recovery com multi-AZ, por exemplo, e a escalabilidade também implementado de uma forma muito mais ready to use, disponível para você implementar de uma forma muito mais simples do que você fazendo isso, como tipicamente, né, vi que tem vários DBAs aqui, a gente costumou implementar e a gente entende todo o trabalho, toda a demanda de automação que isso requer. Então, o RDS ele traz essa automação de serviços gerenciados para facilitar. Sem contar também a questão de criptografia do seu dado em repouso, em trânsito, que você também consegue implementar isso facilmente. Legal? Uma pergunta um pouquinho que vem, né? E o Aurora, né? Quem que é o Aurora dentro desse portfólio de serviços de RDS? Qual a diferença do Aurora para um RDS MySQL, para um RDS Postgres, por exemplo? Bom, o Aurora é uma base de dados nativo na nuvem. Você pode escolher se você vai fazer o deployment de um Aurora com MySQL ou com Postgres compatible. E uma das grandes, eu diria assim, que a grande chave do Aurora é essa storage engine. Essa storage engine, que ela já é nativamente com alta resiliência, disponível entre 3 zonas de disponibilidade, 2 protection groups em cada uma das zonas de disponibilidade, ou seja, 2 cópias 6 cópias ao todo, né, 2 em cada uma das zonas, ou seja, um nível de resiliência muito grande. Quando você faz uma operação, uma transação no Aurora, para você receber a sua resposta de write, que foi ok, ele tem um quórum de escrita de 4 desses 6 protection groups. E para você receber um acknowledge de uma operação de leitura, ele tem um nível de quórum de 3. Ele precisa ter uma resposta de 3, da consistência de 3 protection groups para te retornar aquela resposta consistente. Ou seja, é um nível de resiliência bastante alto. E esse é um dos fatores mais importantes para a gente entender se eu preciso de um RDS MySQL, MySQL ou Postgres ou um Aurora
para suportar seu ambiente. E também, uma característica muito importante dessa storage engine é a capacidade de throughput. Quando você precisa de um nível de throughput muito maior, um nível de transacionalidade muito mais alto, é onde o Aurora faz uma diferença muito grande, e a gente vê vários clientes migrando de engines como MySQL e Postgres para Aurora, e também de engines comerciais para Aurora, quando você demanda esse nível de transacionalidade muito grande, esse volume de transações concorrentes muito alto. E, principalmente, com a simplicidade do custo. É um modelo de... são engines open source, compatible open source, e que seguem, inclusive, o end of life da própria comunidade. Ou seja, anunciou MySQL 8, a AWS também vai disponibilizar o MySQL 8 no Aurora, no RDS, enfim, e Postgres 13, 14 e tudo mais. E com a simplicidade do modelo Pay as you go, ou seja, você paga conforme você usa. Você não tem nenhum compromisso ou licença para pagar sobre isso. Se você provisionou, você paga. Se você faz o decomissionamento dessa instância, você simplesmente deixa de pagar. É literalmente simples dessa maneira. O Aurora ele tem algumas features bastante específicas e muito legais, por exemplo, replicação entre regiões distintas. Amanhã a gente vai ter, inclusive, uma sessão de Aurora, onde a gente vai explicar exatamente essas features enterprise, essas features específicas, e aí vocês estão convidados para a gente entrar nesse detalhe do Aurora, ok? Que é a nossa sessão de amanhã, DAT 201, às 9 da manhã. Quando a gente pensa em bancos de dados gerenciados, a gente vem de uma evolução, né, nesse caminho de base de dados gerenciada. O AWS RDS, ele é uma base gerenciada com todos os serviços de deployment e tudo mais, mas ele tem um modelo de deployment que a gente já conhece de longa data, ou seja, você tem o seu node computacional com seus nodes EBS associados a essa instância, e aí você tem o deployment disso, você precisa administrar esse ambiente, né, mesmo como um gerenciado, mas você precisa alocar o seu storage, o seu node computacional. Quando a gente passa, um passo já pensando numa engine cloud native, o Aurora, ele faz esse passo. É onde você tem o storage compartilhado, você tem um nível de resiliência mais alto, você tem o decouple da sua camada computacional e da sua camada de storage. É onde você consegue crescer de uma forma mais dinâmica, mais simples, mais fácil, tanto de uma forma scale-out como scale-up. E também, o próprio storage do Aurora, ele é uma engine auto-scaling, ou seja, ele cresce conforme você precisa e também consegue reduzir a alocação de espaço. E quando a gente pensa num passo além ainda disso, a gente está seguindo para o Aurora Serverless. No Aurora Serverless, a gente o que a gente já tem aqui? A gente tem a mesma camada de storage do Aurora, nativo da nuvem, distribuído entre 3 zonas de disponibilidade, mas qual a grande diferença dele? A camada computacional, o Compute Fleet, ele é serverless, ou seja, ele consegue crescer e também reduzir a quantidade de recursos computacionais de uma forma dinâmica. Então, você também não precisa se preocupar com a alocação, ou seja, não é um cluster provisionado, não são instâncias provisionadas. Ele faz isso de uma forma dinâmica, de acordo com a demanda, com o workload do ambiente, quantidade de conexões, enfim. Então, a gente já vem de um processo evolutivo dos bancos de dados relacionais. E agora, o Léo vai continuar aqui com vocês explicando sobre mais um passo interessante, que são os bancos de dados em memória. Léo, obrigada. Obrigado, Andy. Show. E, de novo, tá, gente? A gente não está aqui para falar que o Aurora é o melhor serviço da galáxia. Não é isso. Mas a gente está falando para vocês que o Aurora é uma ferramenta muito interessante e que ela pode, sim, resolver diversas necessidades do seu negócio. Dando um passinho agora para os databases in memory. Então, o que a gente tinha até um pouquinho de tempo atrás? A gente tinha 2 sabores de Elasticache. Você quer trocar comigo? A gente tinha o Elasticache for Redis e o Memcached. Quais são as características desses 2 carinhas? Memcached não tem replicação, então se a tua máquina cair, você perde todo o cache. Então a gente chama isso de um dado extremamente efêmero, que é um dado que você consegue reconstruir de forma fácil e que realmente a única função dele é acelerar a experiência do teu usuário.
Dando um passinho ali para durabilidade, né? Dando um passinho para durabilidade, a gente tem o Elastic Cache for Redis. E por que que ele é um pouco mais durável que o Memcache? Porque ele possui replicação entre os nodes. O que que isso significa no fim do dia? Se um dos nodes cai, eu não tenho que reconstruir meu cache. Legal? Então eu tenho um pouco mais de durabilidade. E agora a gente tem um serviço novo que chama MemoryDB. Qual que é a diferença legal do MemoryDB? Com as outras duas camadas, a gente normalmente armazenava informações de cacheamento. Ótimo, a gente pode armazenar session state, enfim. A gente vai conversar um pouquinho sobre os casos de uso um pouco mais para frente. Mas normalmente a gente faz caching de dados, que seja uma session state. Mas a gente sempre precisa de uma camada de persistência atrás. Porque, por mais que eu tenha replicação no Elastic Cache for Redis, eventualmente eu posso ter um problema que vai indisponibilizar os nodes do meu cluster. Se eu tivesse problema, eu perco o dado. Então eu preciso de uma camada de persistência, se aquele dado for importante para mim. A gente deu um passinho além em termos de durabilidade com o MemoryDB. Então a gente não precisa mais dessa camada de persistência atrás. Então a gente tem o engine que roda em memória e que faz a persistência não volátil. Então se a gente tiver qualquer problema com a máquina, a gente não vai perder nosso cache, a gente não vai precisar reconstruir nosso cache. Existem casos muito interessantes em que o MemoryDB for Redis, por exemplo, ele consegue substituir, muitas vezes, um banco de dados de back-end, um banco de dados de front-end, Elastic Cache, por exemplo, for Redis, mais um banco de back-end, Aurora, por exemplo. Então, ao invés de armazenar os dados nessa combinação, eu posso substituir por MemoryDB for Redis. Seguindo em frente, vamos falar sobre DynamoDB. A gente teve uma sessão muito legal. A gente teve uma sessão muito legal, que é a DAT 301, que foi o Peterson que fez. Só que essa sessão, infelizmente, ela já rolou. Foi hoje, 1h30 da tarde. Só que vocês vão ter a gravação dessa sessão. Nessa sessão, o Peterson ele explorou designs avançados. Então, quando a gente fala de modelagem para Dynamo, e por que a modelagem do Dynamo é diferente de uma modelagem relacional, o Peterson explorou esse assunto nesse talk. O que eu quero trazer para vocês aqui de diferenciais ou características do DynamoDB que tornam ele um database interessante? Primeira coisa, ele é um serviço serverless. O que isso significa? Eu não tenho que me preocupar em provisionar a máquina, escalar a máquina, aplicar patch. Não tenho que me preocupar com nada disso. Você fala, poxa, Léo, mas tem outros serviços que são serverless. Calma lá, a gente já vai chegar. O DynamoDB, por ser serverless, ele tem uma característica de provisionamento. O que isso significa? Se eu der uma pancada no banco, diferente de um banco relacional, se eu precisar chegar a um pico de transações ou de requests por segundo, o Dynamo tem a capacidade de me atender esse pico. E aí eu vou trazer um data point para as pessoas que talvez, não é verdade. No último Prime Day de 2022, o DynamoDB atingiu um pico de 105,2 milhões de requisições por segundo. Isso é muita coisa. Então, as mãozinhas que levantaram falando, eu sou DBA. Se vocês analisam os perfis dos databases relacionais, vocês sabem que 105 milhões de requisições por segundo é um número muito grande. Legal? E o Dynamo, ele consegue te entregar. E características interessantes do Dynamo. Se você faz o request de um subset de dados, ou seja, eu estou ali realmente indo na minha tabela, estou usando minha chave de partição, eu vou ter a resposta daquele dado em abaixo de 10 milissegundos. Aí alguns de vocês que já usam Dynamo, vão falar, poxa lá, mas tem queries no Dynamo que demora 50 mili, 60 mili. Como assim? E aí eu gostaria de explicar para vocês. Se você precisa fazer uma varredura de diversos blocos dentro do Dynamo, ou seja, se você vai pegar um dataset gigante, você pode ter um evento que chama paginação. O que é a paginação? O Dynamo ele é ideal para microserviços. Então, para respostas rápidas, eu requisito esse dado, eu vou ter o dado de volta. O Dynamo ele faz paginação em 1 megabyte. O que isso significa? Se você selecionar um dataset de 30 tera, eu vou paginar 1 mega por 1 mega. E esse mega que ele retorna, esse mega é single digit millisecond. Então, se você, por exemplo, dentro de 1 mega, estiver escaneando diversos blocos, e eles estiverem contíguos com a tua sort key, você vai ter essa experiência. Se você não tiver dessa forma, você não vai ter essa experiência e você vai ter uma latência maior em Dynamo. Outra coisa interessante, características do Dynamo.
O Dynamo tem um tamanho máximo de item de 400 kilobytes. O que isso significa? Se o teu modelo, se a tua modelagem de dados precisa de mais do que 400 kilobytes, o Dynamo não é o database certo para vocês. Então existem outros databases e a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Outras características, databases relacionais. Quanto mais o banco crescia, lembra daquela metáfora que eu fiz logo no começo? Meu banco está ficando cada vez maior, eu tenho que passar pela mesma camada de I/O, meu funil ali está funilando tudo e eu vou precisar crescer a máquina. O diferencial do Dynamo é a engenharia dele traz que quanto maior a tabela, maior o throughput que ela é capaz de oferecer. Então, nenhuma lata no planeta Terra vai ser mais performática que a soma de milhares de latas. O que isso significa no fim do dia? Eu não estou mais trabalhando com um funilzinho. E normalmente a gente resolve com pancada. Ah, eu vou colocar aqui uma interface de 40, 80 gigabits por segundo. Legal, uma hora você vai chegar no limite desse carinha. E o que vai acontecer? Chorar. Então, a característica do Dynamo é, quanto mais a minha tabela cresce, mais RCUs e WCUs eu sou capaz de alocar. E isso é muito interessante. Então, o Dynamo tem essa característica de, não importa se eu estou fazendo 1000 requisições por segundo ou 105 milhões, se eu tiver criado o meu modelo de forma adequada, ele sempre vai me responder com uma latência muito próxima. Então, a gente não tem, por exemplo, aquele cenário de databases relacionais, onde a tua consulta está rodando em 12 milissegundos, e aí o Sol alinhou com Marte, Plutão, e aí ela deu 200 milissegundos. E aí, sala de guerra, War Room, eu não sei como que vocês chamam, vamos fazer análise e tal. E aí, 99% das vezes, faltava estatística na tabela. Quem aqui passou por isso já? Bastante gente, né? Essa característica não existe no Dynamo. Então, quando eu faço a seleção, eu falo, Dynamo, eu quero esse objeto usando esse índice. Não tenho margem para o Dynamo fazer bobagem. E isso traz uma escalabilidade muito, muito legal. Outra coisa interessante, o Dynamo ele consegue sim rodar transações ACID. Então o Dynamo ele consegue sim uma transação ACID. Isso é muito interessante. Então se o teu data store precisa receber, precisa ter a característica de transações ACID, você consegue entregar isso no Dynamo também. Uma outra característica, por ser serverless, você não tem que aplicar patch no banco. Você sempre está na última versão. Então foi identificado um bug, você não vai precisar, puxa, tem que subir para a versão 13. Para a versão 14, para a versão 15. Isso é totalmente transparente para vocês. Quem já aplicou patch num banco relacional, independente do sabor, sabe a dor que é. Vamos falar de uma outra ferramenta, por que ela é legal e o que difere ela do Dynamo, por exemplo. Então, muitas vezes, a gente está conversando com customers, a gente está conversando com partners, com amigos ali num bar, bebendo uma breja. Fala, poxa, Léo, por que tem tanto banco? Por que tem 15? Não podia ter 2, 3? Vocês dificultam minha vida assim. O que a gente quer trazer aqui? Existem características específicas. Então, falando um pouco do document. Não falei para vocês que o Dynamo tem um tamanho máximo de item de 400 kilobytes? O document tem 16 mega. O que isso significa? Se a tua modelagem de dados exige que o item seja muito grande, que não caiba dentro do Dynamo, você consegue alocar ele dentro do DocumentDB. Legal? Características interessantes do DocumentDB. Se você, por exemplo, vida real, eu tenho uma máquina, eu tenho o meu software de banco de dados instalado e eu preciso subir uma réplica de leitura. Quanto tempo isso vai demorar se o meu database tiver 30 tera? Dias, horas, tristeza, sofrimento, madrugadas a fio. Quando a gente está falando de storage desacoplado do compute, o que isso traz para a gente? Se eu preciso de um node de leitura, para fazer o offload das leituras para esse node, é simplesmente o tempo do compute subir. 8 a 10 minutos, tipicamente. Então, imagina você fazer uma escalabilidade horizontal do teu banco, e o document consegue chegar até 15 réplicas de leitura, o que traz para a gente uma quantidade massiva de leituras e escritas. Imagina eu fazer isso em 8 minutos. É muito legal. E é muito diferente do mundo que a gente tinha antes. Outra coisa interessante do DocumentDB, ele herda essa característica do engine, que ele é compatível com o MongoDB. Você consegue fazer queries ad hoc. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são as características principais do Data Store, e vocês vão me ouvir falar muito sobre Data Access Patterns. Legal? Data Access Patterns. What the hell, Léo? A gente vai explicar, fique em paz. Não se exalte, jovem gafanhoto.
O MongoDB tem essa característica. E o DocumentDB, por ser compatível com o MongoDB, traz também essa característica de ter queries ad hoc. Então, diferente do Dynamo, onde eu estou falando Dynamo, eu quero esse dado usando esse índice. O DocumentDB, ele pode ser criativo. Então, eu quero esse dado, document. Traz para mim o resultado desse dado. E ele vai entender qual que é o melhor índice, qual que é o melhor plano de acesso e vai te devolver aquele result set. Legal? Então, são características diferentes. Outra coisa, DocumentDB, a gente consegue ter agregação. Então, a gente tem funções de agregação dentro do document, que a gente não tem, por exemplo, quando a gente está falando de Dynamo ou de Keyspaces, que é o próximo. Características legais do Keyspaces. Se você usa Cassandra, Keyspaces é muito legal para você. Por quê? Quem aqui precisa manter um cluster de Cassandra? Quem aqui usa Cassandra hoje? Legal. Algumas pessoas aqui na frente. A última vez que deu problema nos índices do Cassandra, ou quando você precisou adicionar um node no cluster, é um sofrimento, certo? Eu passei por isso, já é bem sofrido. Qual que é o ponto principal? O Keyspaces, ele é serverless, então não preciso me preocupar com servidores, de novo. Então eu tenho características agregadas e eu posso usar o CQL, Cassandra Query Language. Então eu posso manter a experiência que os meus devs têm, manter as APIs que os meus devs usam, mas migrar para um serviço gerenciado da AWS e ter acesso a todos esses benefícios. Um pouquinho de diferença entre Keyspaces, Document e Dynamo. Keyspaces tem o tamanho máximo de item de 1 megabyte. Então, você já começa a montar um mapa dentro da sua cabeça. Mas é uma coisa que eu queria pedir para vocês. Jamais tirem conclusões apressadas. A gente de TI adora saber a resposta certa. Então, o cara nem terminou a pergunta e fala, DocumentDB. Não, mas não é isso. Era Dynamo. Então, calma. E aí, como que a gente vai entender qual que é o melhor banco? Vamos chegar nesse slide. Próximo carinha legal, Neptune. Qual que é a característica do Neptune? Quando o relacionamento entre os dados é tanto quanto ou mais importante que o dado, isso é uma característica de um database de grafo. Vou repetir. Quando a relação entre o dado é tanto quanto ou mais importante que o dado em si, isso é um use case de database de grafo. Quando que a gente usa database de grafo? Eu quero estabelecer conexões. Então, poxa, rede social. Quem aqui é da época do Facebook? Por favor, não levanta a mão, isso vai pegar mal pra caramba. É uma coisa antiga, né? Hoje em dia é TikTok, Instagram e tal. Redes sociais. Então, uma coisa que aparecia quando você usava rede social, falar, poxa, fulano de tal é amigo de fulano de tal, é amigo de fulano de tal, e aí eu sou amigo de cara. Então, pô, minha quarta conexão eu chego nessa pessoa. Legal? Como que vocês acham que chega esse dado? Tem um talk muito legal do Mark Zuckerberg, eu assisti recentemente, que ele está num curso de Harvard que chama CS50. CS50. Então, coloca Mark Zuckerberg, CS50 no YouTube e vocês vão ver. Qual que era o problema que ele tinha? Ele usava MySQL. Beleza, não é um database de grafo. Não. Então, como que ele consegue rodar query de relacionamento? Ele mantinha silos isolados por faculdades, porque o Facebook começou em universidades americanas. Então, se você estava na universidade A, você não podia ter relacionamento com os usuários da universidade B. Cara, isso é bizarro, né? Então, quando você tem esse tipo de caso de uso, onde o relacionamento é mais importante que o dado em si, cara, normalmente a gente está falando de um problema de document, que a gente consegue resolver com database de grafo. E outra coisa importante, o Neptune também tem a camada de storage customizada. Então, a gente também está desacoplando as coisas. A gente não tem mais a camada de compute e a camada de storage. Então, a gente está falando de um cluster storage volume. E esse cluster storage volume tem um N bizilhão de características legais, que a gente não vai falar aqui, mas eu convido vocês a darem uma olhadinha em cima desse cara. Próximo carinha, legal. Então, falei de database de grafo, falei de database não relacional, bacana. What the hell is time stream? Show. Eu acabei de falar para vocês que o Dynamo ele é capaz de entregar uma performance previsível quando eu dou uma pancada na base. E aí eu vou falar aqui para vocês que, poxa, o time stream faz a mesma coisa. Aí você vai falar, pô, Léo, você só dificulta a minha vida, eu não entendi a diferença agora. Qual que é a diferença principal do time stream para o Dynamo? Primeira coisa, a gente está falando de ingestão massiva de dados ordenado por timestamp. Então, quem aqui trabalha com sistemas de TI de monitoramento? E você quer identificar a causa raiz?
Então você precisa voltar no tempo e pegar exatamente o que aconteceu. Puxa, encontrei. Então o meu dataset está ordenado por tempo, porque eu quero entender qual que foi o evento que gerou aquele problema. Quando o meu dataset está ordenado por tempo, adivinha só, TimeStream se torna um database interessante para o seu caso de uso. Mesma coisa se a gente estiver falando de IoT. Eu tenho um monitor que mede a temperatura de uma câmera fria. E eu quero saber o que aconteceu para o Zezinho ficar congelado dentro da câmera fria. Foi pesado, né? Vou dar outro exemplo. Não pensei em outro exemplo. Então, poxa, se eu preciso identificar o que aconteceu para o Zezinho ficar preso dentro da câmera fria, por que ela chegou em menos 70 abaixo de zero, eu vou precisar entender o que aconteceu na linha do tempo. E o TimeStream é ideal para isso. Outra coisa interessante, adivinha? Serverless. Fantástico. Você não precisa se preocupar com máquina. Então você simplesmente usa o TimeStream, da mesma forma que o Dynamo ou o Keyspaces. E outra coisa interessante do TimeStream, que é uma característica, a gente tem tiers de storage. Então, poxa, eu tenho um monte de dados dos meus sensores. Só que eu não quero que todos eles estejam no storage premium. Eu quero poder colocar esses caras no storage que eu pague menos. Adivinha? Com TimeStream a gente consegue usar múltiplos tiers de storage. Então a gente não precisa, por exemplo, se a gente estiver usando o Dynamo, usar TTL para tirar o dado da tabela do Dynamo e copiar ele para o S3. Experimente o TimeStream para esse caso de uso. Por fim, mas não menos importante, Ledger Database, QLDB. Amanhã a gente vai ter um talk muito legal, que é a sessão DAT202, com o nosso amigo Willer. O Willer deve estar por aí no meio. E ele vai entrar mais a fundo em cima de QLDB. Qual que é a mensagem principal que eu queria trazer para vocês? O QLDB é um database criptograficamente verificável. What? Qual que é o ponto? Se eu preciso garantir que as coisas acontecerem, então vamos supor o seguinte, eu transferi 10 mil reais para você. Aí você vira para mim e fala, não, Léo, você não transferiu 10 mil reais para mim. Eu falo, sim, eu transferi, olha aqui o comprovante. Aí você fala, não, Léo, você não transferiu, não chegou na minha conta. Esse tipo de caso de uso, onde eu preciso ter o tracking dos dados, eu preciso saber o que aconteceu na linha do tempo. Então, cara, esse cara tinha 10, depois tinha 15, depois tinha 20. O que acontece? Quando a gente tem esse histórico do dado, a gente precisa de um database com a característica de WORM. Write once, read many. Escrevo uma vez, leio várias vezes. O que isso significa? Eu nunca vou sobrescrever o dado. Vou criar uma nova versão do dado. E depois uma nova versão. E se eu precisar validar duas versões atrás, o dado vai estar lá. Cases interessantes que a gente pode usar com QLDB. Eu preciso fazer auditoria dos dados. Então, eu tenho um sistema altamente regulado, altamente auditável, e eu preciso mostrar, por conta do meu compliance, que o meu database é criptograficamente verificável. Esse é um caso de uso legal para QLDB. Legal, Léo, poxa, um monte de serviço, 15 tipos de database diferentes, ferramenta pra caramba, não tem mais um martelo, tal, show. Mas por onde que a gente começa? Tudo muito bonito. Mas como que a gente consegue saber se esse workload é para Dynamo, se esse workload é para Keyspaces? Queria apresentar para vocês isso daqui. A gente tem um mecanismo dentro da AWS que chama Working Backwards. O que diz o mecanismo de Working Backwards? A gente primeiro entende o objetivo, para depois pensar como que a gente vai chegar lá. Se a gente não entende o objetivo, esmagadora maioria das vezes, a gente vai desenhar uma solução que não é ótima. A gente vai desenhar uma solução que vai trazer problemas para a gente lá na frente. Então, quando você tem 500 usuários, qualquer solução serve. Mas quando você está falando de uma solução que escala, você precisa escolher de forma consciente, intencional. Então a gente trouxe aqui 11 pontos, legal? Quem tiver interesse, eu não vou passar pelos 11, mas quem tiver interesse de discutir esses 11 pontos e até você saber until you know better ones, então você sabe de algum que a gente não pensou aqui, por favor, vem conversar comigo, a gente bate um papo. Primeiro ponto interessante, padrões de acesso aos dados. Eu conheço os padrões de acesso aos dados, ou seja, eu sei que a minha API vai fazer esse select para pegar esse dado. Então, eu conheço os meus access patterns, show. Isso abre para a gente a possibilidade de usar databases não relacionais. Qual que é o mantra do database não relacional? Eu preciso preparar o dado para ser lido. I don't care se eu vou gastar mais storage para isso. A ideia é economizar CPU.
CPU hoje é mais cara que storage. Quando os databases relacionais foram criados, era o contrário. Por incrível que pareça, storage era mais caro que CPU. Então, todas as otimizações que a gente vê em databases relacionais são para economizar CPU. Minto, para economizar storage. Então, a gente tem deduplicação de dados, a gente tem um monte de estratégias para economizar espaço. Os databases não relacionais entenderam que eu não preciso economizar espaço. Espaço é barato. Então, eu posso seguir adiante. Legal? Outro ponto importante, qual que é a latência que eu espero que esse Data Store me responda? E aqui, intencionalmente, a gente falou Data Store, para vocês não virem enviesados com database, é uma guerra, Flamengo e Fluminense, nada disso. Aqui a gente está falando de Data Store, que é o conceito mais puro do dado, ou seja, qual que é o requirement da minha aplicação? A minha aplicação espera receber esse dado em microsegundos, em milissegundos, em segundos, em minutos, em horas? Outro ponto importante, escalabilidade. O meu workload ele é totalmente imprevisível. Então, estou rodando ali 1000 transações por segundo, do nada, xablau, 105 milhões. Se tiver esse nível de escalabilidade em 1990, é crise, o banco vai cair, não adianta. Então, quando a gente tem um requirement de escalabilidade, a gente entende que a gente precisa adotar serviços que tenham essa escalabilidade que a gente precisa. E essa escalabilidade pode ser quantidade de transações por segundo, pode ser quantidade de queries por segundo. Então, tem N valores que a gente pode pensar aqui. Próximo ponto, lógica de negócio. Aqui é uma treta, porque tem gente que fala que a lógica de negócio tem que estar o mais perto do dado possível. Só que aí adivinha o que acontece? A maioria desses databases, eles não armazenam lógica de negócio dentro do banco. Essa lógica de negócio a gente joga para uma outra camada de compute, para uma lambda, para um container, por uma máquina. Então a gente não deixa essa lógica de negócio na base. Se você tem um requirement muito forte, que você precisa que a lógica de negócio esteja dentro do banco, isso vai limitar o seu leque de opções de qual a ferramentinha que você pode usar. E por último, mas não menos importante, por que a gente colocou custo por último? Fala, Léo, porque você não faz a mínima importância se a gente gasta muito dinheiro na AWS. Não, eu quero que vocês gastem menos. Legal? Mas se você basear as suas decisões em custo, na maioria das vezes você vai tomar uma má decisão. Então, se você quiser o mais barato, independente da característica, na esmagadora maioria das vezes você vai estar fazendo uma má escolha. Legal? Então, use o custo como voto de Minerva. Eu tenho duas opções. As duas opções são igualmente boas. Qual opção eu vou escolher? Usa custo para te guiar. Legal? Agora eu quero chamar o meu amigo Will para contar um pouquinho sobre a jornada do C6. Valeu, gente. Vocês me escutam? Bom, gente, é um grande prazer estar aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Andy. Bom, gente, vou trazer um pouquinho do case do C6 aqui para vocês. Tá? A ideia é falar um pouquinho do banco, a gente passar pelos serviços que a gente utiliza. Bom, o C6 Bank é um banco digital feito para todos, é um banco completo. Tá? A gente tem vários produtos, são mais de 40 produtos hoje na nossa carteira, onde a gente consegue entregar uma experiência completa para os nossos clientes. Tá? Hoje já passamos dos 16 milhões de clientes, tá? Então o C6 Bank ele recebeu a licença do Bacen para operar ali em janeiro de 2019 e já muito próximo ali, né, já em agosto a gente atingiu o primeiro milhão, então foi muito rápido de fato esse crescimento e vem sendo um crescimento praticamente exponencial aí ano sobre ano, né? Então imagina os desafios que a gente tem em termos de escala e hoje operar no nosso parceiro AWS tem sido essencial para que a gente consiga suportar essa carga de escalabilidade e tudo mais e continuar crescendo e também sendo distribuído para 100% dos municípios brasileiros, tá? Sendo um banco sem agência, totalmente digital. É um banco que respira tecnologia, logo é um banco que precisa de pessoas que entendem de tecnologia. Então, a gente tem um crivo ali para contratar, né, ter os melhores profissionais de tecnologia, as melhores empresas junto da gente, os melhores parceiros, para poder continuar crescendo com as melhores soluções para o mercado financeiro, que é um mercado bem competitivo, tá? E desta forma, sendo uma instituição financeira, também
a gente foi para o mercado e criou parcerias e adquiriu empresas como a Sets, que tem ali um software embarcado em mais de 4 milhões de terminais de pagamento. A gente tem o C6Seg, que é uma assessoria e consultoria de seguros. A gente tem a Idea9, que é uma plataforma ali de educação corporativa para apoiar dentro e fora dos CCs os nossos parceiros, os nossos clientes, tá? Então, por isso, a gente já está aí com mais de 3.500 colaboradores no banco, crescendo todos os dias. Né, recentemente, aí, quem vem acompanhando o cenário, ali em junho de 2021, a gente divulgou aí a parceria com o JP Morgan Chase, que adquiriu 40% do banco, né, o maior banco privado do mundo, fez parceria com a gente, o que mostra que o CC está comprometido e, de fato, continuar crescendo e continuar tendo os melhores serviços, buscando ser o melhor banco para os nossos clientes, tá? E essa parceria vem realmente fazendo com que a gente continue crescendo com as melhores práticas de mercado e tudo mais, tá? E quais serviços a gente utiliza, né? O Léo e a Indy trouxeram aqui vários serviços da AWS na parte de Data Store, né? E nós, como um banco digital que opera na AWS por padrão, né? A gente começou em nuvem, é um banco que executa todas as suas operações já dentro da AWS, né? Tem seus principais serviços lá. Quais são os principais serviços que a gente utiliza? Amazon RDS, tá? Hoje, a gente trabalha ali numa arquitetura de microserviços, né? E todo serviço hoje nasce ali já com o RDS atachado. Tendo o estudo ali do arquiteto, a gente passa por outros serviços, mas por padrão, por questões de simplicidade, para começar rápido, a gente acaba já aderindo o RDS, tá? E também para os softwares de mercado. Então, a gente tem alguns parceiros de mercado que têm suas aplicações executando, então a gente acaba tendo todos os flavors de tecnologias de banco de dados rodando sobre carga gerenciada no RDS, tá? Vários workloads de diversos tamanhos. Para apoiar a carga contínua, né, de leitura, como a gente veio falando aí, o Léo falou bastante sobre MemoryDB e o Elasticache. A gente utiliza Elasticache para camada de cache, tá? Então, toda a parte de leitura contínua, a parte de cache de sessão ou uma leitura repetitiva, que bate muito forte numa base RDS nossa, que a gente vê que está consumindo muita IOPS, muita operação de leitura intensa, a gente acaba trabalhando com Elasticache para tirar essa carga, principalmente de leitura do RDS, dando a maior eficiência, a maior performance para os nossos produtos. E, de fato, nós temos cases de sucesso, onde a gente colocou o Redis na frente, né, o Elasticache na frente das nossas aplicações, e elas passaram a responder muito mais rápido e com muito menos IOPS para o nosso back-end, que está ou no RDS ou no Aurora. Então, acaba sendo, de fato, muito eficiente trabalhar com essa camada de cache. E, né, nós temos aí o Aurora, a gente falou bastante aí do Aurora para a gente. A gente vem numa jornada ali de trabalhar, como a gente tem uma escala sempre crescente no na nossa empresa ali, onde os serviços estão sempre crescendo constantemente, a gente também faz um estudo recorrente de melhores práticas na nossa infraestrutura, dos nossos serviços e constantemente estamos movendo cargas de trabalho do RDS, principalmente PostgreSQL, para o Aurora, tá? Então, quando a gente vê que precisa fazer uma escalabilidade de IOPS, uma escalabilidade de infraestrutura e também de réplicas de leitura, a gente acaba movendo para o Aurora e também de outras aplicações, bancos de dados comerciais como o SQL Server, a gente move para o Aurora para conseguir uma alta escalabilidade dos nossos serviços, tá? E também estamos já estudando e também migrando aplicações para utilizar Serverless V2. Né? A versão 2 do Serverless acaba trazendo uma escalabilidade dentro da nossa necessidade. Então, eu tenho alguns serviços que trabalham em pico, tem picos pontuais durante o dia. É um case perfeito para o Serverless. Então, a gente
vem estudando esses casos para fazer essa migração para o Aurora Serverless V2, tá? E aí também temos os bancos de dados, né, de propósito bem específico. O DynamoDB apoia a gente em alguns dos nossos microserviços, onde a gente precisa de uma flexibilidade maior de esquema e também uma eficiência de resposta muito grande, né? Como o Léo vem falando, single millisecond é muito legal trabalhar, e o DynamoDB acaba nos entregando essa capacidade em alguns dos nossos serviços. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem o Neptune, principalmente nas camadas de fraudes, né? O Léo trouxe aí o exemplo de uma rede social. A gente acaba fazendo muito isso na parte de verificação e segurança ali dos nossos produtos, na verificação de fraudes ou verificação ali em algumas das nossas camadas sistêmicas. E aí trabalhar com grafo é extremamente eficiente para a gente verificar uma pessoa, uma transação, algo que seja malicioso para nós ou para os nossos clientes, tá? Então, esses são alguns dos casos de Data Store que atendem a gente e que vêm apoiando a gente no nosso crescimento, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, Will. Topzera. Obrigado, viu? Show! Galera, a gente está se aproximando do fim. Vamos terminar com energia lá em cima, porque daqui a pouco vem o happy hour. Então vamos focar aqui nesses minutinhos finais para aproveitar bastante. Se a gente não modernizar, o que esse gráfico está falando para a gente? Se a gente continuar com a infraestrutura do jeito que está, eu não vou ter decréscimo do meu TCO. Eu não vou aumentar minha velocidade de inovação. O que isso significa? Significa que eu estou movendo, sim, carga de trabalho para a cloud. Mas se eu não estou me preocupando, ou pelo menos pensando em, poxa, será que esse data store poderia estar em outro banco? Ou será que essa camada de aplicação poderia estar utilizando outro tipo de compute, Lambda, por exemplo? Se eu não me preocupar com isso, eu não vou reduzir TCO e não vou aumentar o valor, a velocidade de inovação. Então, óbvio, quando você migra, você tem N benefícios. Provisionamento de uma máquina rápida, etc, etc. Mas se você parar nesse comecinho, você está usando uma fração do valor que a cloud consegue te entregar. Essa é uma jornada de exemplo. Então, o que a gente observa que na maioria das vezes acontece? Então, vamos pensar um monolitão. Lembra que a gente falou ali de aplicação de 3 camadas? Então, 3 camadas bonitinhas, a gente está falando da camada de baixo de banco. Então, o que a gente observa? Passo 1, eu consigo mover esse database para um banco gerenciado? Ou seja, eu consigo mover esse cara mantendo o engine, por exemplo, de MySQL para MySQL, ou de Postgre para Postgre, ou de SQL Server para SQL Server? Posso, só que eu vou dar um passinho em direção ao serviço gerenciado. Quais são os benefícios que a gente tem? Quem aqui já ouviu falar do modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? Show, bacana. O que isso significa no fim do dia? Até onde vai a nossa cerca, até onde começa a cerca dos customers. Então, existem pontos e tópicos de segurança que eles já estão prontos para vocês como customers utilizarem. Só que existem pontos e tópicos que vocês têm que se preocupar como customers. Esse é o modelo de responsabilidade compartilhada. Adivinha, quando você adota serviços gerenciados, a AWS fica com uma parte maior. Então, eu não tenho que me preocupar em aplicar patch na máquina. Eu não tenho que me preocupar com N outras preocupações, porque eu já estou adotando o serviço gerenciado. Isso, no fim do dia, me traz muito valor, porque eu vou ficar menos tempo perdendo, enxugando gelo, fazendo o firefight ali, apagando fogo, e mais tempo focado na performance, na qualidade da experiência do meu usuário. Então, a gente de dados traz mais valor para o business quando a gente não está preocupado em manter as coisas funcionando. As coisas devem funcionar. Essa é a premissa básica, certo? Então, quando a gente move para um database gerenciado, a gente está falando de, olha, eu posso manter o engine? Posso, mas e se eu fizer a migração para um outro tipo de engine? E se eu adotar um Cloud Native Database, como o Amazon Aurora? Eu vou ter N outros benefícios que a Engie discorreu ao longo do nosso papo. Qual que é o próximo passo dessa jornada padrão, que é o que a gente, na maioria das vezes, observa? Legal. Então, tem um pedaço da minha aplicação que eu sei que faz leitura massiva. E para mim, eu posso abraçar a consistência eventual. Então não tem problema esse dado ter uma latência de alguns milissegundos ou até um segundo para estar disponível para mim na última versão.
Se eu consigo abraçar a consistência eventual, ou seja, o dado que eu estou vendo não é o último dado comitado, eu consigo utilizar uma camada de caching. Legal? Qual o benefício de usar uma camada de caching? Muitas vezes, adotando uma camada de caching, você consegue diminuir o tamanho do seu cluster. Lembra que eu falei para vocês, eu me preocupo que vocês gastem menos? Aqui, os incrédulos vão falar, poxa, então se eu adotar uma camada de caching, eu posso ter menos máquinas no meu cluster de banco, porque a camada de caching já está resolvendo esse problema para mim. Outro ponto importante quando a gente fala de caching, que na maioria das vezes a gente não pensa, é se a minha aplicação vai bater primeiro no cache e depois no banco, se eu tiver algum problema no banco, mas o dado estiver no cache, GG. Então eu estou aumentando a resiliência também quando eu aplico o caching. Legal? Então o caching de dados também é uma estratégia de resiliência de banco de dados. Aí legal, peguei um monolitão, identifiquei os padrões que eu consigo utilizar datasets em memória. Show, mas dentro desse monolitão eu tenho padrões não relacionais, ou seja, tem pedaços da minha aplicação que eu vou começar a modernizar agora, que são chamadas de API, que são access patterns bem definidos. Poxa, tenho. Então eu posso tirar essa parte do meu banco de dados monolítico e mover ele, por exemplo, para um database não relacional. Óbvio, cada projeto é diferente, a gente precisa ter uma análise muito interessante e, óbvio, existem partners, existem ProServe, existe o próprio time interno dos customers que conseguem apoiar nesse tipo de jornada. E quais são os benefícios que a gente teria com isso? Lembra que eu falei sobre serverless, sobre a possibilidade de aguentar pancada, 105,2 milhões de requisições por segundo. Então, quando a gente consegue separar o dataset não relacional do dataset relacional que eu estou, poxa, eu já começo a ter vários benefícios. Por fim, legal, eu adotei databases não relacionais. Show, será que dentro desse monolitão eu não tenho um pedaço que eu consigo usar datasets especializados? Neptune, TimeStream, QLDB, é o próximo passo. Então, poxa, ao invés de eu resolver tudo no MySQL, por que eu não pego esse dataset específico do meu monolitão e migro para o Neptune? E aí, galera, tem N patterns que a gente consegue usar para manter consistência. Eu adoro essa hora, porque aí, se tivesse alguém dormindo aqui, eu ia achar que acabou essa e bate palma também. Vamos lá, estamos acabando. Se eu consigo mover minha carga de trabalho para um dataset especializado, poxa, eu estou usando a melhor ferramenta para o melhor trabalho. Então, será que eu consigo resolver isso numa máquina bem menor de Neptune, ao invés, por exemplo, de uma máquina relacional gigantesca? E por fim, legal, modernizei a camada de banco. Mas qual que é a mensagem principal? A jornada Purpose Built, ela faz parte da jornada Data Driven. O que isso significa? Qual que é o valor que eu estou extraindo do meu dado? Beleza, modernizei o banco. Show, posso ir para casa. Game over, certo? Não. Se você não está pegando o dado que está lá e está movendo ele para um lake, não está fazendo processamento, não está gerando insights do dado, não está usando ML em cima desses datasets que você está colocando, você não está aproveitando o valor total. Então, como passo 5, a gente observa que, ótimo, modernizei, meus bancos estão modernizados, está tudo topzera, legal. Próximo passo é, o que eu vou fazer com esse dado? O que eu vou fazer com esse silo? É um desperdício a gente não usar os silos dos nossos databases de front-end. A gente tem uma inteligência absurda sobre o comportamento dos nossos customers dentro dessas bases. Aqui, de novo, só para passar rapidamente os 4 passos, eu não vou explicá-los de novo para vocês, mas no fim do dia é interessante entender, poxa, qual que é o primeiro passo? Move to manage. Qual que é o segundo passo? Poxa, eu consigo usar algum data store de memória? Consigo. Consigo fazer offload das leituras para esse cara, talvez até diminuir o tamanho do meu cluster. Vocês me ouvem ainda? E agora? Não. Beleza. Será que desconectaram o canal? Deu problema. No canal. Pronto, desligar, desconectou alguma coisa. Desconectou o canal, alguma coisa assim, né?
Voltou. Beleza. Certeza que quem me derrubou não gosta de database purpose built. Aí o cara vai falar, não vou deixar esse cara terminar o talk dele. Não quero saber. Boa, você quer aprender mais sobre a AWS? Bate uma foto, entra nesse QR Code. O nosso maravilhoso time de Training Certification preparou muito material. Então, se você quiser conhecer mais sobre esses databases, que alguns a gente entrou ali 300, 400, outros a gente bisuntou nível 100, 200, entra aqui, tem muito material de qualidade. Não esqueça de preencher a pesquisa sobre a nossa sessão, beleza? E agora o nosso combinado, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, rápido, antes que a galera vá embora. Vem, 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 vem. Vamos bater foto. Agora é a hora para levantar, beleza? Bora. Eu sou menorzinha. Boa. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Pessoal, obrigada. Obrigado. Os fãs do Ciccone. Legal.